Na sua infância ou adolescência, quando você queria fazer uma pergunta na sala, você ficava morrendo de medo de levantar a mão, ficava ansioso, ou quando o professor fazia a pergunta e você tinha certeza da resposta, mas você ficava também com medo, ansiedade, vergonha de levantar a mão para responder? Quando pessoas, principalmente de figura de autoridade, te fazem uma pergunta ou você precisa expor a sua opinião, você fica morrendo de nervoso, ansioso e também com medo? Você sabe a diferença de timidez e transtorno de ansiedade social? Meu nome é Gabriela, sou psicóloga aqui na Clínica Casuly. Iniciar uma conversa, começar uma paquera, perguntar alguma coisa para alguém que a gente não conhece, apresentar um trabalho ou falar em público são situações que fogem da nossa normalidade e fazem a gente sair da nossa zona de conforto. E podem, às vezes, deixar a gente um pouco ansioso, com alguns sintomas físicos, como dor de barriga, a mão suando frio, a mão tremendo, coração disparado. Mas são sintomas que são totalmente normais a esses eventos. É o que chamamos de ansiedade do bem e que faz parte do nosso processo de habituação. Por outro lado, existem pessoas que se sentem tão desconfortáveis nessa situação que elas têm um pavor imenso, um medo muito grande, a tal ponto delas quererem fugir dessa situação, se esquivarem de situações desse tipo. Você já ouviu, deve ter ouvido algumas pessoas dizerem: não gosto de apresentar trabalho, não faço isso, detesto entrevista de emprego, não quero participar. Uma pessoa com transtorno de ansiedade social sente um constante medo em situações onde ela sente que ela poderá ser mal avaliada, constrangida e julgada negativamente pelas pessoas. A ansiedade social é o terceiro transtorno mental mais comum nas pessoas, mas infelizmente é negligenciado com a dificuldade no tratamento e no diagnóstico. Essas pessoas têm grande dificuldade de falar sobre os seus medos, sobre as suas ansiedades, de se sentirem julgadas negativamente pelas pessoas. E isso cresce ainda mais quando é preciso falar disso com um profissional de saúde mental. Existem duas características que uma pessoa com transtorno de ansiedade social tem muita preocupação em ser avaliada. Uma é o desempenho. Então, atividades onde são avaliadas o seu desempenho, como entrevista de emprego, apresentação no trabalho, prova em sala, apresentação em público, são situações onde inevitavelmente as pessoas estão avaliando o seu desempenho e isso pode soar como algo de extrema ativador de ansiedade para essa pessoa. E outros são em questão de habilidades sociais, interação social. Então, um é desempenho e o outro é interação social, no sentido de puxar um assunto, falar ao telefone, fazer uma reclamação, ligar, pedir alguma coisa, iniciar uma paquera, manter e iniciar amizades. São situações que dependem de interação social. A ansiedade social, assim como outros transtornos, varia no seu grau de gravidade. E em casos extremos, ela pode ser muito prejudicial na qualidade de vida do paciente, porque muitas das vezes ele pode deixar de atingir metas, objetivos, de não aceitar uma promoção por achar não ser capaz, evitar situações onde ele vai ser muito exposto, com medo da avaliação negativa do outro. Outro ponto que pode ser prejudicial é criar e manter amizades, iniciar uma paquera e manter um relacionamento. Em casos muito extremos de transtorno de ansiedade social, essas pessoas são extremamente sozinhas e têm muita dificuldade de se relacionar. Como diferenciar a ansiedade social da timidez? A timidez ela é um traço da personalidade muito comum nas pessoas e ela por si só ela não é considerada patológica. Mas é preciso avaliar qual é o grau dessa timidez e se esse paciente está tendo danos prejudiciais na sua vida. Como eu falei anteriormente no vídeo, perda de objetivos, de metas de vida, perda de oportunidade de emprego, de relacionamento. Todos nós temos situações em que nos sentimos ansiosos, que ficamos com medo, que podemos ter medo de ser mal avaliados. No entanto, tudo isso tem um grau de gravidade e o quanto isso pode ser prejudicial para a gente. No caso do paciente com transtorno de ansiedade social, isso é em alto nível. Embora as pessoas com transtorno de ansiedade social
relatem ter déficits em habilidades sociais, ou seja, eu não sei conversar, eu não sei falar em público, eu não sei me expressar, eu acho que eu tenho dificuldade nisso. Alguns estudos relatam que uma grande parte das vezes isso tudo é afetado pelo grande nível de ansiedade que essa pessoa sente nessas situações. Ela acaba tendo pensamentos de não vou conseguir, eu vou falar alguma coisa errada, vai me dar branco, e isso tudo vai aumentando o seu nível de ansiedade e o seu comportamento ele é afetado, fazendo com que não seja feito de uma forma adequada ou esperada pelo paciente. Existem 3 processos que são importantes no transtorno de ansiedade social. A pré-situação, ou seja, antes da situação, a situação em si e o pós-evento, pós-situação. Na pré-situação, ou seja, na antecipação, o paciente ele pode ter muitos pensamentos catastróficos, imaginando os piores cenários possíveis. Aqueles pensamentos que eu falei anteriormente no vídeo, não vai dar certo, vai dar tudo errado, vai me dar branco, e ele pode fazer de tudo para se esquivar a todo custo dessa situação constrangedora e desconfortável para ele, se livrar daquela sensação ruim. E isso pode ativar as suas crenças negativas sobre o seu desempenho e sobre o quanto as pessoas podem avaliá-lo negativamente naquela situação. E isso pode ser gatilho para alguns viés cognitivos que podem maximizar essa situação para uma situação pior ainda, trazendo lembranças de situações negativas que já aconteceram, deixando o paciente ainda mais ansioso e ativando esquemas de vulnerabilidades e de falta de competência para o que aquela situação está exigindo. Na situação, quando a situação está acontecendo, o paciente ele pode se engajar em estratégias para lidar melhor com aquela situação. Só que muitas das vezes essas estratégias podem deixá-lo ainda mais ansioso, como decorar todos os detalhes de um texto que ele precisa apresentar no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, e querer fazer aquilo exatamente do jeito que ele decorou e ficar nervoso ainda mais na hora, ou segurar um copo de café com muita força para poder se sentir mais seguro quando ele for falar com alguém e acabar derramando o café. No pós-evento, esse paciente ele pode ficar remoendo e revivendo a situação, buscando erros, avaliações negativas de pessoas e servindo isso como memórias negativas para um evento futuro, deixando ele ainda mais ansioso num próximo evento como esse. No tratamento do transtorno de ansiedade social, a gente costuma reestruturar os pensamentos desse paciente, trazendo previsões mais realistas e menos catastróficas da situação, mostrando para o paciente a tríade cognitiva da terapia cognitiva comportamental e fazendo com que ele perceba o quanto os pensamentos dele interferem no seu comportamento e na sua emoção, que eles podem aumentar a sua ansiedade e isso interferir na forma como ele se comporta também. Apesar da dificuldade no tratamento, como eu falei inicialmente no vídeo, pela dificuldade de adesão e busca por tratamento desses pacientes, a terapia cognitiva comportamental é a abordagem com mais evidências científicas no tratamento do transtorno de ansiedade social. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo, e se você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, é só compartilhar aqui também com ele. Um beijo e até a próxima!